Vamos voltar a 2 Coríntios novamente, o verso 8. Deus pode fazer-vos, do 2 Coríntios 9, 8, a sequência que nós estamos lendo. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então, uma regra. Tem em Lucas, nos fala que a palavra de Deus fala assim: dai e dar-se-vos-á, uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então, aquilo que nós temos no coração de ser liberal, por quê? Porque o Senhor quer nos dar um limite. Nós, seres humanos, nós não temos limite. Sempre é a mesma coisa que você pega um copo d'água, esse copo de água, que o limite dele chegou aqui, ele vai transbordar. Então ele tem um limite. O ser humano, ele não tem limite. Quanto mais ele tem, mais ele vai erguendo, mais ele vai querendo adquirir. Então o Senhor quer nos dar um limite. Acima daquele limite é para quê? É para nós transbordar. Para quem? Para a igreja, os irmãos, o auxílio, né? Sempre tem um ou outro que necessita, né? Sempre tem uma irmã ou um irmão que está passando por algumas dificuldades. Então precisa desse auxílio. Então o Senhor tem uns para ter, para auxiliar. O Senhor vai trabalhar essas verdades em nós. Eu quero ler com os irmãos uma parábola para nós encerrar. Lucas, capítulo de número 16. A parábola do administrador infiel, né? Então, muitos de nós precisamos ter muito no nosso coração do Senhor para nós não nos apegarmos como esse administrador infiel. Porque tudo aquilo que o Senhor nos deu, né, não é nosso. Nós somos mordomos do Senhor. E um dia nós teremos que prestar conta ao Senhor de tudo aquilo que Ele nos deu. Então somos mordomos, né? E essa parábola vai trazer muito isso para nós. A partir do verso 1 diz assim: disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei? Pois o meu senhor me tira a administração, trabalhar na terra não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 galos de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 couros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houver artiladamente, porque os filhos do mundo
são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua, fazei amigo, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no mundo. E quem é injusto no pouco, também é injusto no mundo. Se pois não vos tornares fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornares fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém? Veja só que patamar o Senhor Jesus colocou. Dois senhores, né? Senhor Deus, Senhor riquezas, né? E o que chama atenção é esse administrador pensar consigo: o que eu devo fazer? Eu já sei, eu vou chamar um, o outro, vou ter eles na minha mão, e quando a administração for me tomada, eles vão ter que me receber nas suas casas, e eu vou passar o resto da minha vida tranquilo, aqui e ali, né? Mas, e aí, o verso 8 fala assim: e elogiou o Senhor o administrador infiel, por se ter havido artiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Então aqui algo parece estranho. O Senhor elogiou não o ato desse administrador infiel, mas o jeito com que ele agiu, né? Então o Senhor coloca aqui, os filhos da luz e os filhos do mundo. Os filhos do mundo agem exatamente como esse administrador infiel. Porque, irmão, podemos ver, o mundo trabalha isso. Você deve aqui, você pega um dinheiro aqui, tampa ali, você está sempre. E os filhos da luz? O Senhor quer separar. Nós não podemos estar agindo como os filhos do mundo, né? Então o Senhor tem, e aí os filhos do mundo agem rápido, e devem e tal, e enrola, e compra, e faz uma maracutaia tão grande. E os filhos da luz, que tem o Senhor, que muitas vezes nós não corremos para o Senhor, não se entregamos para o Senhor, porque nós estamos tão agarrados às coisas, né? Então é esse ponto que o Senhor elogiou. Esse administrador infiel, ele viu que a situação dele ia ficar difícil, ele correu logo para se dar bem. Agora, e nós, cristãos, cremos no Senhor Jesus, temos a vida de Cristo vivendo em nós. Agora, o que o Senhor disse assim: se você quiser vir após mim, negue-se. E o que é negar-se? É deixar aquelas minhas vontades de lado, deixar os meus desejos de lado. Mas muitos, por isso que o Senhor Jesus disse assim, por isso que essa palavra nos chama, esse administrador foi elogiado porque ele agiu. Agora os filhos da luz desse mundo, que tem o Senhor, que tem tudo para se socorrer do Senhor, muitas vezes não se socorre. Muitas vezes procura as coisas do mundo para se agarrar. Então, é algo que nós precisamos aprender. Nós temos um porto seguro, que é Cristo, né? E Cristo vai trabalhar essas dificuldades em nós, para que nós possamos ter mais e mais Cristo formado em nós. Lembre-se de Efésios: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. E ele vai trabalhar em nós, para que nós possamos
fazer, se dedicar, correr dos nossos desejos para buscar o Senhor. O verso 9: e eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua, fazei amigo, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos os recebam nos tabernáculos eternos. O que significa isso? Nós, usando os recursos do mundo, as riquezas de origem iníqua, o que é? O dinheiro do mundo. E o Senhor, então o Senhor diz assim: vocês podem usar as coisas do mundo, as riquezas que estão aí, que são de origem injusta, para vocês fazer filhos de Deus. O que é isso? É investir no reino, é se dedicar ao Senhor. As minhas finanças, aquilo que o Senhor tem dado, eu tenho levado ao Senhor, eu tenho me dedicado ao Senhor, e o Senhor tem falado, é tanto, eu não tenho achado desculpas. Senhor, esse mês não vai dar, né? Então é isso que nós precisamos fazer, né? Veja só, lá em Atos, né, quando em Antioquia, aquela igreja mandou Paulo, Saulo e Barnabé para a primeira viagem missionária, né? O que é a igreja? A igreja se reuniu, buscou, orou, teve um tempo com o Senhor. O Espírito Santo então disse: separai Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então a igreja, impondo sobre as mãos, enviaram. O que é enviado? Investiram naqueles dois, né? Então houve um suprimento para que aqueles dois fossem. Então, quando eles estavam pregando a palavra de Deus, a igreja estava junto, porque a igreja investiu, né? Então hoje, quando nós temos essa questão de irmãos que estão lá fora pregando a palavra de Deus, né? A igreja que está orando e investindo é a igreja que está lá, né? Então aqui na nossa cidade, quando precisa, né, a igreja está junto, precisa de recurso, então todos nós estamos juntos, né? Usando para que quando nós partir desse mundo, nós vamos para onde? Vamos para o Senhor. E aqueles amigos que nós já conquistamos para o Senhor, que já foram na nossa frente, quando nós chegar lá, eles vão receber, eles vão poder receber nós. Investimos, né? Verso 10: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Aqui há algo que nós precisamos atentar para o Senhor. O que ele está falando aqui? Se, pois, não tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, as riquezas desse mundo, se nós não somos fiéis, nós não buscamos do Senhor para investir realmente naquilo que o Senhor quer, e quais são as riquezas de origem, as verdadeiras riquezas, são as riquezas espirituais. Se nós não for fiel na aplicação dessas riquezas que o Senhor tem dado para nós financeiramente, se nós não somos fiéis nisso, o Senhor nunca vai confiar as riquezas espirituais para nós, né? Então, como isso precisa ser trabalhado na igreja, como nós precisamos ser trabalhado finanças. Então a gente passou esses dias por vários versículos, creio que temos aí materiais, muitos irmãos têm anotado, muitos irmãos podem buscar porque foi gravado, né? Os irmãos podem procurar a Patrícia porque foi gravado. São textos que nós podemos buscar na mente do Senhor para que Ele
Ele possa realmente trazer a luz aos nossos corações, né? Para que nós possamos ter uma vida aos pés do Senhor, uma vida que entregue sabendo que tudo aquilo que nós temos não é nosso, é do Senhor, né? Então, o que nós estamos fazendo com os nossos paiol, né? Nós estamos juntando, né? Então, que o Senhor nos ajude. Amém. Amém?